É um privilégio partilhar com vocês o texto bíblico que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 21 a 25, e o verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Que Deus aplique a sua palavra inspirada em nossos corações. O contexto histórico desse texto é datado por volta de 586 a.C. A nação de Israel havia sido derrotada e levada para a Babilônia por Nabucodonosor, onde ficaria exilada por 70 anos. O profeta, então, inspirado por Deus, escreve palavras de ânimo ao seu povo, animar os que estão desanimados, desalentados, desencorajados e sem vida, é o que o profeta Jeremias tinha em foco nesse instante. A palavra do profeta cai como um bálsamo naqueles corações. O que o profeta deseja trazer à sua memória? Em primeiro lugar, as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, diz o texto, porque elas são a causa deles não terem sido consumidos de vez e sumirem da história como nação. Misericórdia é uma palavra que significa compaixão do fundo das entranhas, do fundo do ser. É algo diferente de sentir pena e dar uma esmola. Envolve uma ação de fortalecimento da alma que está desanimada e desalentada. Essas misericórdias se renovam, segundo o profeta, segundo a palavra, na parte da manhã, no começo do dia. Jeremias então os exorta a pensar em Deus e em suas misericórdias antes que o sol surgisse no horizonte, antes que a luta em meio à escravidão em terra estranha tivesse início. Jeremias os chama, os convida a pensar na misericórdia de Deus diante da incerteza, da penúria e do quadro de fragilidade em que se encontravam. De fato, meus amados, quanto mais frágeis nos encontramos, mais da misericórdia de Deus necessitamos. Igualmente, nesses tempos de incerteza, lembremos que Deus é misericordioso, que se compadece de nós e tem um plano para cada um de nós em meio a esta pandemia que estamos atravessando. E lembremos disto no alvorecer do dia. Em segundo lugar, o profeta traz à sua memória a fidelidade de Deus. Diz ele: grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Ele é leal às suas promessas. Nenhuma deixará cair por terra. A palavra de Deus nos fala constantemente da lealdade do Senhor Deus para com seus filhos. Aquele período de exílio seria o momento dos israelitas pensarem no contraste entre o Senhor, seu Deus, e as infidelidades e deslealdades de irem atrás de deuses estranhos, de fazerem alianças com povos os quais Deus havia dito para que não andassem nos caminhos deles por causa da pecaminosidade e idolatria reinante. Ao permitir que eles fossem humilhados, Deus os estava levando a considerar os seus caminhos, a considerar o quanto eles haviam sido infiéis e a considerar o quanto Deus havia sido fiel desde os tempos dos patriarcas e como aquela nação era ingrata e infiel ao Senhor. Deus é digno de nossa confiança. Ele não falha conosco. Ele é fiel. É alguém em quem podemos confiar de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo, missionário e pregador do Evangelho, disse a Timóteo, seu filho na fé: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Disse isso referindo-se ao seu trabalho de anunciar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o libertador, o santo, o Messias, o Salvador e Senhor de todos quantos nele confiam. Em tempos de incerteza, é bom lembrarmos da fidelidade de Deus, de como Ele nos ajuda, nos sustenta, nos guarda, nos protege e nos ampara, de como nos perdoa e restaura a nossa vida. Em terceiro e último lugar,
O profeta Jeremias traz à sua memória o fato de que o Senhor é a sua porção. Em breve, chega o dia em que aprendemos que o mais importante de tudo na vida não é o que temos, mas a quem temos. Jeremias entende que, naquele momento, Deus é tudo que ele tinha. Ele era a sua possessão eterna, mais do que tudo nesta vida, mais do que tudo nessa terra. O que de fato é de valor, meus amados, é ter o Senhor nosso Deus ao nosso lado. Nesses dias em que nós vivemos de profunda incerteza, saibamos de uma coisa: Deus jamais nos deixará. Ele jamais abandonará os seus filhos, os seus amados. Nós temos o nosso Deus como nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Naqueles dias de exílio, a nação de Israel devia pensar em como havia sido triste buscar outros deuses e trocar o Senhor Deus por deuses falsos, de prata e de ouro, que não podem ouvir, que não podem agir, que não podem dar uma palavra de consolo. Naqueles dias, o povo estava sofrendo e é convidado a buscar o Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo, a terra está sofrendo, nós estamos gemendo, nós estamos vivendo dias muito tenebrosos. A quem estamos buscando? Em quem está a nossa esperança? Se estamos vivos, é por causa da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que nos sustenta a cada dia com o fôlego de vida. O Salmo 23 se inicia assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro vem o pastor, depois os pastos verdejantes, as águas tranquilas, as veredas, os caminhos de justiça. E por fim diz ele: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E por confiar na misericórdia, na fidelidade e bondade de Deus, o profeta se sente quebrantado a ponto de colocar a sua boca no pó, ou seja, humilhar-se na presença do Senhor para receber do Senhor um alento, um ânimo que lhe revigorasse a alma em meio ao exílio e às incertezas da vida. Da mesma forma, hoje, é muito importante que leiamos sobre Deus, seu caráter e suas promessas na sua palavra. Ele e a sua palavra acalmam o nosso coração, tranquiliza a nossa mente e enche o nosso coração de paz. Concluindo, eu quero dizer que nesse tempo de incerteza, de insegurança, nós possamos trazer à memória o que nos dá esperança, as misericórdias de Deus, sua fidelidade que se renova a cada manhã, e o Senhor é a nossa porção. Que Ele nos abençoe. Amém.